1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao 18, diz: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos nos dias de Thanksgiving, né? Os dias de ações de graças. E nesses dias a gente lembra mais, ou nos lembramos mais de que precisamos agradecer. É sempre necessário agradecer. A orientação de Paulo é contínua. A palavra de Deus por muitas vezes nos traz essa orientação de sermos gratos. E às vezes nós nos perdemos naquilo que nós vivemos e não agradecemos. Hoje eu dei uma passeada assim um pouco na Bíblia, já havia preparado essa mensagem, mas dei uma passeada na Bíblia, nos Salmos principalmente, e a gente fica encantado com quantas vezes o salmista ou os salmistas agradecem a Deus por tudo. Não que fossem pessoas sem problemas, não que fossem pessoas sem dificuldades, mas eram pessoas de coração grato. E uma das coisas que mais me incomoda, ou mais incomoda a Deus, eu acho, nesses dias que nós vivemos, são os corações ingratos, né? A ingratidão é um negócio que mexe demais comigo, irmãos. E eu acho que mexe demais com Deus também. E nós precisamos ser iguais a Deus. Por um lado, Paulo nos dá uma orientação para não retribuir o mal por mal, ou o mal com o mal. Então, quando você sofreu uma ingratidão, não retribua o mal com o mal, mas busque o bem uns com os outros, ou uns para com os outros, né? Depois Paulo fala para a gente estar sempre alegre, o que é difícil hoje em dia, né? É difícil estar sempre alegre, mas a gente pode achar um lugar em Jesus de alegria. Depois ele fala para nós orarmos sem cessar, e aí ele vem falando de ações de graças, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, eu quero mais uma vez ser bem, talvez didático aqui hoje, não tão incisivo, apesar de que mexe bastante comigo essa palavra. Mas você se considera uma pessoa agradecida? Ou será que você e eu somos umas daquelas pessoas que gostam de reclamar de tudo? Nem tudo está bom. Poderia ser melhor. Acho que isso aqui está ruim. Porque nós estamos nos tornando cada vez mais críticos. Nós estamos nos tornando cada vez mais analíticos, não é? Com o advento da mídia social, todo mundo se tornou especialista em tudo. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo dá opinião em tudo. E aí nós nos tornamos críticos das coisas, analíticos demais, e nós esquecemos de agradecer a Deus pelas coisas. Nossa primeira análise, ou a primeira reação é uma análise crítica e um julgamento de que tudo que ouvimos e vemos, né? E isso tem se tornado uma geral aí, né? Se está ruim, reclama. Se está bom, podia ser melhor ainda. E a gente vai nesse ciclo. Quanto maior a facilidade que nós temos, maior é a chance de reclamação. Nunca vivemos num tempo de tantas facilidades. Os saudosistas dizem: eu andava 10 quilômetros a pé para ir para a igreja. Eu não tinha roupa, o outro eu não tinha calçado, eu ia descalço ou de chinelo. E aí alguém diz assim: mas você quer voltar lá para aquela época? Não é essa a questão. A questão é hoje que nós abrimos o armário, temos 10 pares de sapatos, não tenho sapato para ir para a igreja hoje.
Hoje eu estou sem roupa para ir para a igreja. Tem que tirar tudo que tem no guarda-roupa e dar, então, que aí você vai ver o que é ficar sem, né? Porque nós somos... Não, eu estou dizendo isso que nós não possamos ou não podemos melhorar. Pelo contrário, né? Nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Se a gente for olhar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, Paulo responde aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Então, uma das vontades reveladas de Deus é que sejamos gratos a Ele. Como eu disse, eu estava dando uma olhada nos Salmos hoje, e eu já li aqui algumas vezes com os irmãos já leram Salmos todos, e às vezes a gente se esquece. O salmista Davi, no Salmo 116, versículo 12, diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? No Salmo 8, versículo 4, o salmista diz assim: quem é o homem, ou melhor, eu vou corrigir, que é o homem mortal, para que te lembres dele? E ainda assim, ele diz, o Senhor se lembra dele. Nós temos tanto a agradecer, nós temos tanto a nos prostrar, a nos entregar a Deus em gratidão. E nós somos críticos de tudo. E às vezes nós somos tão críticos que criticamos até a Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Por que não podia ser assim? Por que não podia ser assado? E falamos e fazemos tantas coisas e focamos naquilo que é ruim e deixamos de focar naquilo que Deus tem feito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Ser grato a Deus não significa de maneira nenhuma ser conformado com a situação. Porque muitas vezes nós temos muito a melhorar, nós temos muito a conquistar, nós temos muito a terreno a buscar, mas nunca se esqueça de onde você estava e de onde você está hoje. Porque isso faz toda a diferença. Agradecemos a Deus pelo que já temos alcançado, mas nós nunca podemos parar de buscar algo mais elevado em Deus. A sua gratidão a Deus não é por aquilo que apenas que acontece na sua vida, no dia a dia, ou aquilo que pode acontecer no seu cotidiano. Sua gratidão a Deus tem que estar conectada ou relacionada com tudo aquilo que Ele preparou para você. Ainda aquelas coisas que você não viveu. Porque a gratidão, nós vamos aprender aqui, ela abre portas para nós. A reclamação fecha essas portas, mas a gratidão abre. A sua gratidão, ela não somente abre portas no mundo físico, mas no mundo espiritual para com Deus. Ser grato não é apenas uma questão de educação que nós aprendemos por favor e obrigado. Ser grato a Deus é uma condição, um estado de espírito que nós devemos viver. Eu me lembro, eu nunca fui de reclamar, mas eu me lembro que eu já fiz um concerto com Deus de não reclamar das coisas. A minha esposa, ela sempre fala para mim, eu falo, nossa, Vivi, o culto foi bom. Ela fala, que culto que foi ruim para você? A comida estava boa, qual é a comida que estava ruim para você? Então não tem comida ruim, não tem culto ruim, não tem reunião ruim, porque nós temos que ser gratos a Deus. É uma questão de natureza, a natureza de Deus em nós. É para nós uma ferramenta de Deus, que só aquele que tem a vida de Cristo nele é que pode ser totalmente grato e experimentar a gratidão. Romanos, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu diria para você que gratidão é uma das armas da luz.
uma das coisas que mexe com o mundo espiritual na nossa vida, o mundo espiritual em torno de nós é a gratidão. O diabo nunca vai querer você grato. O diabo não gosta de gente grata. Pelo contrário. Então, se Deus nos orienta para que sejamos gratos a Ele em qualquer situação, é porque Ele sabe que essa posição é vantajosa para nós. Agora, vamos trazer, porque às vezes a gente espiritualiza, né? Mas vamos trazer isso para a nossa vida material, física aqui. Qual é o pai, qual é a mãe que gosta de ingratidão? De um filho, uma filha ingrata. De alguém que não está nem aí. Quantos de nós aqui já não fizemos algo para alguém que nem sequer obrigado falou? Quantos de nós que já fizemos muito por alguém e fomos traídos? O peso da ingratidão é forte, irmãos. O peso da ingratidão é algo que machuca. Paulo fala, olha, fulano e ciclano, eu não me lembro os nomes de cabeça, eles me fizeram muito mal. Quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele fala assim, olha, todos da Ásia me abandonaram. Havia uma dor pela ingratidão daqueles homens que haviam sido alcançados por Paulo, haviam sido treinados por Paulo, haviam estado com ele e agora na hora de maior dificuldade ele diz, olha, todos me abandonaram. Quantos de nós já não fomos abandonados aqui por aqueles a quem nós amamos e ajudamos muitas vezes? É por isso que o conselho vem completo, né? Não dê mal por mal. Porque é difícil, às vezes a vontade é dizer assim, caminha, né? Sai da minha vida, não é entra na minha casa, entra na minha vida, é sai da minha casa e sai da minha vida. Mas a gente precisa aprender também a perdoar. Eu sei que é difícil, Deus não nos daria uma instrução que não fosse bênção para nós, irmãos. Essa instrução de Deus é porque vai trazer bênção para nós. Ser grato é uma questão de bênção para a vida do crente. E que também é algo que dá para se fazer. Porque às vezes nós pensamos que a Bíblia traz instruções impossíveis de serem realizadas. E não, a Bíblia nos dá todas as instruções que precisamos e nos dá também condições de realizá-las. Salmo 25 e 12 diz, qual é o homem que teme o Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A gratidão, em primeiro lugar, ela nos ajuda nas nossas decisões. Sermos gratos vai nos ajudar a tomar boas decisões. Quando você é ingrato, você não vê nada que está em torno de você e as suas decisões podem ser desastrosas. Deus trabalha a nosso favor de uma forma tão tranquila que às vezes parece que Ele não está nem envolvido no negócio. Nós não conseguimos ver o milagre de Deus. Deus nos coloca em posições e em situações que nós não conseguimos ver o milagre dele. A gente cria algo espantoso. A gente cria algo escabroso, que chama a atenção, o milagre, o fogo descendo do céu e fazendo. Mas Deus nos coloca com pessoas, nos envolve com família, nos envolve com amigos, nos envolve com coisas ao nosso redor e vai promovendo o milagre de forma maravilhosa e tranquila que você nem percebe. Só as pessoas gratas que conseguem ver que um dia elas chegaram, elas estavam em uma situação tão difícil e depois foram abraçadas por alguém. E foram cuidadas por alguém. E foram ensinadas por alguém. E foram ajudadas por alguém. E foram encaminhadas por alguém. E elas conseguem ver o milagre e o mistério de Deus naquilo tudo. Fala para mim, quando você chegou aqui, eu posso dizer por mim. Chegamos aqui com uma mão na frente e outra atrás. Chegamos aqui sem nenhuma perspectiva e Deus foi abrindo portas e abrindo portas. Não houve nenhum milagre de raio cair do céu, de anjo aparecer e abrir porta, apesar de que Ele estava abrindo portas para nós.
Aí Deus foi nos envolvendo, foi nos colocando em caminhos, em condições, em situações, e você às vezes até, parece que as coisas que Deus faz é até meio difíceis, né? Tem uns choques que acontecem na nossa vida, mas se você aprender que esse é o caminho da gratidão, então isso vai te ajudar em todas as suas decisões. Né? Quando a gente é ingrato, a gente não vê nada do que fazem para nós, e aí as nossas decisões são complicadas. Quando a gente é ingrato, a gente pode tropeçar, irmãos, porque você desconsidera aquilo que um dia alguém sacrificou por você. Quando eu habituo o meu coração, quando eu crio o hábito de ser agradecido no meu coração, isso significa que eu não coloco ou não confio na minha própria força, no meu próprio braço. Eu reconheço que é o Senhor quem me ajuda, que é o Senhor quem me sustenta, o Senhor é quem me prospera e o Senhor que me leva e me guia em todas as minhas decisões. Quando eu reconheço que é Deus quem realiza as obras por mim, eu não tomo decisões por conta própria. Vou fazer isso. Rapaz, não. Já está decidido, vou fazer isso e acabou. Paulo fala em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou. Trabalhei muito, mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se eu começar a pensar, não, isso fui eu que fiz, isso fui eu que construí, isso fui eu que consegui, isso fui eu, nós não conseguimos nada, porque se não fora a graça de Deus na nossa vida, não estaríamos nem aqui. Quando eu tenho o pensamento, o sentimento de gratidão, eu me torno sempre dependente de Deus para tomar qualquer decisão na minha vida. A gratidão, ela me faz ter dependência de Deus mesmo nas pequenas coisas. Quantas coisas que seriam fáceis para nós. Ou quantas coisas que nós pensamos que seriam fáceis para nós. E quando nós entramos, acontece todo um problema porque nós esquecemos de consultar a Deus. A gratidão não permite que eu confie em mim mesmo. Se eu sou grato a Deus, eu vou ser sempre grato a Ele por todas as coisas. A gratidão não permite que eu confie ou busque o que eu sinto, ou o que eu tenho vontade. Mas a gratidão me faz buscar aquilo que eu devo. Ela nos guia. A gratidão é uma porta que nos guia nas nossas decisões. E é bom que eu e você saibamos disso, porque se somos gratos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito, nós vamos buscar nele a vontade dEle para as nossas decisões. Nós não vamos buscar a nossa vontade. Eu quero fazer isso, mas será que é a vontade de Deus? Lembra de Ai ou Ai? Não houve busca. Não houve pergunta. Lembra quando aqueles homens vieram para Josué? Não, nós somos distantes, tal. A Bíblia diz que ele não consultou a Deus. São coisas que parecem simples. Ajudar meia dúzia de cara aqui, dar um pão para eles, um negócio, fazer um pacto aqui de nunca matar eles. Isso aí deve ser um povinho pequenininho, não vai atrapalhar a gente não. E aí depois foi um problema para a vida inteira de Israel. Porque nas pequenas decisões, se nós fôssemos gratos a Deus por tudo e pensássemos nisso, Deus tem nos ajudado até aqui. Nas pequenas decisões nós consultaríamos também a Deus. Mas vamos seguir um pouquinho. A gratidão também nos protege da ganância. A gratidão me leva a ver o quanto eu já tenho, ao invés de querer aquilo que eu não tenho, ou procurar só aquilo que eu não tenho. Eu me lembro, preocupado com a igreja, preocupado com o número de pessoas, e preocupado e falando, comentando. Um dia,
a minha esposa diz assim, você tem que se preocupar com aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. E eu comecei a pensar nisso e eu fiz um concerto com Deus. Eu falei, Senhor, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1. Eu vou cuidar daqueles que eu tenho. E os que eu não tenho, o Senhor manda. Porque muitas vezes a gente não se liga. Você está tão preocupado com aqueles que você não tem que você esquece os que você tem. Mas Deus nos chamou para cuidar uns dos outros aqui. E aqueles que nós não temos, Deus vai mandando. A mesma coisa na nossa vida pessoal. Deixamos de cuidar daquilo que temos e buscamos aquilo que não temos. E aí perdemos até o que temos. Rico é aquele que aproveita a oportunidade que tem. Pobre é aquele que lamenta a oportunidade que perdeu. Nossa, perdi mais essa, perdi aquilo e fico lamentando. E as que tem ele não usa. Né? Tenho alvos e metas para alcançar, mas preciso passar pela plataforma da gratidão, porque senão eu não vou alcançá-las. Devemos sempre desejar ter mais, não é pecado, não é errado querer ter mais, porém nunca devemos deixar de agradecer o que já temos. Irmãos, tem dia que eu entro na minha casa e o meu coração se enche de gratidão. Sexta-feira eu estava aqui com os homens e nós começamos a conversar e o pastor me pediu uma opinião e eu disse, olha, eu sou grato a Deus pelos 8 anos que eu estou aqui, porque nesses 8 anos Deus tem me moldado, Deus tem trabalhado na minha vida e uma das coisas que eu tenho aprendido cada dia mais é ser grato a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Muitas pessoas não buscam a excelência, não buscam a plenitude de Deus, porque se conformam com o que já têm. Dizem que o contrário do excelente não é o ruim, é o bom, né? Você não busca a excelência porque já está bom. Estou contente com o que eu tenho, estou contente com o que eu sou. E a questão não é ganância, a questão é plenitude. E eu quero trazer isso, e você pode aplicar em qualquer área da sua vida, mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Por que a igreja não tem mais poder? Quando eu falo poder, não falo poder pessoal, eu falo poder de igreja, tá? Porque o grande problema da igreja talvez seja esse, as pessoas buscam poder para si. E Deus quer, a Bíblia ela fala de poder para a igreja, para o corpo. Então, por que a igreja não tem mais poder? Poder do quê? Poder para influenciar vidas, poder para influenciar cidades, poder para influenciar estados e países. Poder de Deus, poder do Espírito Santo, porque está bom do jeito que está. A igreja de Jerusalém ficou em Jerusalém. Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. A igreja foi cheia de poder lá em Atos 2, e ficou. E arrebentou a boca do balão. E eu acredito que estava bom demais. Atos 8, vem uma grande perseguição. Aí ficou ruim. Ah, não, acho que Deus não está com a gente não, e corre um para cá, e corre outro para lá, e quando eles corriam, como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não conseguiam chegar no lugar e ficar quietinhos, eles chegavam assim, você já ouviu falar de Jesus? Jesus, o que é isso? Jesus, o Messias, e começava a falar, vinha um Jacaim endemoniado aqui, ele repreendia aqui, o outro doente aqui, ele orava, era curado, e aí começou o rebuliço, e começou Judéia, Samaria e aos confins da terra, porque quando está muito bom não se tem excelência. Jerusalém estava muito bom, Jerusalém estava muito confortável, assim é a nossa vida. Muitas vezes Deus tem que dar um chacoalhão em nós, porque está muito confortável, porque está muito bom, mas Deus te fez para a excelência, Deus te fez para que você cresça. Deus trabalha com a plenitude, com a excelência. É na perfeição
que vem a multiplicação. E o perfeito não é a nossa vista, é a vista de Deus. É nesse ponto que Deus quer nos levar. Uma pessoa grata para com Deus agradece e aproveita cada oportunidade para não depender mais de outras coisas. A gratidão não é uma maneira de nos tornarmos independentes, mas interdependentes. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. A gratidão não é o Bolsa Família, né? De viver dependente do governo ou de alguém. A gratidão é algo que te leva a mais. Eu sou grato por isso, mas eu vou para mais, eu quero ser mais grato ainda. A gratidão, ela nos leva sempre à excelência de Deus. Deixa eu correr um pouquinho. O coração cheio de gratidão faz você agir nas coisas pequenas, faz você agir nas pequenas possibilidades e Deus as torna grande, porque Ele sabe que você tem um coração grato. Então, a gratidão, ela, além de nos proteger da ganância, além de nos levar às decisões corretas, a gratidão, ela protege o nosso pensamento da sugestão maligna. Irmãos, quantas pessoas estão sendo bombardeadas a cada segundo porque não têm um coração grato? Alguém vem com um pensamentozinho na sua cabeça e diz, isso podia ser assim, né? E dali, perde-se de vista o tanto que a pessoa recebe de influência maligna por dar espaço para um pensamento tão pequeno. Quantas vezes nós olhamos só para o ruim que está acontecendo? E deixa eu falar uma coisa para você aqui, nós estamos em família. O diabo é especialista nisso, irmão. Lançar pensamentozinho ruim, lançar setazinha, coisinha pequena. Ah, mas se fosse assim, mas podia ter isso, né? Podia ter aquilo. E começamos a pensar em coisas que podíamos e deixamos de agradecer naquilo que nós temos, aquilo que Deus já tem dado. Posso te falar um segredo? Deus não abre portas maiores se você não é grato com as menores. E a Bíblia é muito clara com isso. Se você não é fiel no pouco, Ele não te coloca no muito. E fidelidade inclui gratidão. Como que eu posso ser fiel a alguma coisa se eu não sou grato por ela? O diabo, ele age, sabe onde? No seu desejo, no meu desejo. Quer mais dinheiro? Ele vai agir no mais dinheiro. Quer mais mulher? Tem mais mulher para você. Quer mais homem? Tem mais homem também. E assim por diante. Assim por diante. Nós precisamos ter cuidado com isso. E eu não estou dizendo que você não deve querer coisas boas, mas para você chegar nas coisas melhores, você tem que passar pela gratidão. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado pela sua própria concupiscência ou desejo desenfreado. O diabo não traz coisa nova para você, ele traz aquilo que você gosta. Ele traz aquilo que te atrai. E aquilo que te atrai é aquilo que vai te derrubar. Às vezes temos um pensamento puro, mas esse pensamento puro pode ser contaminado pela sugestão do inimigo. Eu quero um emprego melhor, o irmão Orlando falou aqui hoje, mas você tem que ter cuidado para que isso não venha contaminado por algo do inimigo. Eu não estou vendo algumas pessoas aqui na igreja que queriam um emprego melhor. E eu sei que elas não estão aqui porque arrumaram um emprego melhor. Você entendeu? Às vezes o que nós queremos não é aquilo que Deus quer para nós. Raquel, eu falei aqui alguns dias atrás, disse assim, Senhor, me dê filhos, senão eu morro. E os filhos que Deus deu para ela foi para a morte dela. Benjamim matou a mãe na hora do parto. Às vezes nós não sabemos pedir, por isso que você tem que ter cuidado, ser grato com o que você tem
e pedir para o Espírito Santo te conduzir por onde Ele quer te conduzir. Porque aquilo que nós pedimos às vezes pode ser uma armadilha para nós. O diabo não precisa colocar desejos estranhos dentro de nós. Ah, eu quero ser presidente da República. Pô, eu sei que eu não vou ser nunca, pô. Né? Pelo menos aqui não. Ele pega os nossos próprios desejos, que são até bons, e transforma eles. Começa a deturpar esses desejos, até transformá-los em desejos ilícitos. Por que que o cara quer roubar um banco? Porque ele não se contenta com o salário do mês. Ele quer muito e fácil. Muito e fácil. Entendeu? Então, quando nós falamos palavras de gratidão, o diabo não encontra lugar, não encontra brecha para colocar suas propostas ilícitas dentro dos nossos desejos lícitos. Quando nós somos gratos, se eu sou grato a Deus pelo meu salário, se eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me faz, eu não preciso sair e buscar algo maior de forma ilícita. Se Deus me viu grato aqui, por ser fiel no pouco, Ele pode me colocar no muito. E eu creio nisso. Alguns de nós, irmãos, não podemos explicar. Lembra aquele hino antigo? Não posso explicar quão grande és, ou quão meigo, ou quão grande, mas nós não podemos explicar o tamanho do nosso Deus. Nós não podemos explicar algumas coisas que aconteceram na nossa vida e como nós chegamos até aqui. Isso já seria motivo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Paulo e Silas tinham motivos de sobra para reclamar. Mas eles resolveram orar e cantar. E eu sempre falo aqui que a Bíblia é linda, lida, mas vivida não é tão bonita assim. A Bíblia é linda para nós aqui na igreja, mas quando chega lá fora para viver é um pouco mais difícil e a gente tropeça nela. Nós reclamamos. O diabo inflama um coração mal agradecido para se revoltar contra as pessoas e contra Deus. Já percebeu que nós nos revoltamos contra aqueles que mais nos abençoam? Não é o seu caso. Podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer isso, podia fazer aquilo. A pessoa está dando a vida por você. E você acha que ela tinha que fazer mais. Porque você merece. O diabo colocou no seu coração que você merece. Irmãos, nós não somos merecedores de nada senão pela graça de Deus. Nada que vem a nós, nada que temos por nós mesmos. Paulo disse isso. Temos por causa da graça de Deus. Eu sempre cito Jeremias porque ele disse, olha, as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque era isso que merecíamos. A misericórdia de Deus, ela é linda. Ela se mistura com a graça. A graça é aquilo que você não merecia e Deus te dá. E a misericórdia, Deus não te dá aquilo que você merecia. Não é lindo isso? A graça, Deus te dá algo que você não tinha direito. E a misericórdia é Deus não te dando aquilo que você tinha direito. Ou que você deveria passar. E isso é lindo porque nós não entendemos isso. Quando o diabo vem em você e diz assim, está tudo mal, está tudo indo ruim, tudo está dando errado, acabou tudo. Você tem que dizer, eu dou graças a Deus porque está tudo bem, o Senhor é comigo, Ele é o princípio, o meio, o fim, Ele sabe de todas as coisas, eu estou só passando por isso, mas o fim será glorioso. É essa a reação e a ação que nós precisamos. O diabo oferece para você a mentira porque ela facilita as coisas. Você tem que dizer, não, eu já tenho a verdade em Jesus. O diabo oferece o sexo ilícito, você diz, não, eu sou feliz no meu casamento.
O diabo oferece a você dinheiro fácil. Você diz, não, eu tenho trabalho. Jesus já me abençoou com o meu trabalho. O diabo oferece a você a ansiedade. Você diz, não, eu tenho a paz que excede todo o entendimento. O diabo oferece a você a tristeza. E ela tem batido na porta de muitos. Por causa da ingratidão. Você diz, não, eu tenho o gozo do Espírito Santo dentro de mim. O diabo oferece a briga, a intriga, a inimizade. Você diz, não, eu tenho a comunhão com os santos. O diabo oferece você vícios. Você diz, não, eu só sou dependente de Deus e da sua palavra, porque é Ele que me faz caminhar em vitória. Se você é grato, se você é satisfeito, você não vai morder a isca de Satanás. Quarto lugar, a gratidão abre o caminho do perdão e fecha a porta da vingança. Irmãos, tem hora que perdão é um negócio difícil demais. Porque perdão é uma perda grande. Já pensou nisso? É uma perda muito grande. E às vezes nós não queremos perder. Perdão é um negócio difícil de se exercitar. E tem hora que eu vou ser sincero para os irmãos, é difícil mesmo. E olha que eu sou um cara descolado, se eu posso dizer isso. As coisas não me atingem muito assim, sabe? Na hora dói, daqui a pouco já era. Mas tem hora que é difícil perdoar uns benditos santos do Senhor. Né? Mas o perdão, a gratidão, ela abre o caminho para o perdão. Você vê tudo que Deus fez na sua vida, você fala, nem compensa, ó. Está perdoado em nome de Jesus. Né? 3 coisas que o diabo encontra muita dificuldade para fazer e não consegue: amar de verdade, agradecer de verdade e perdoar de verdade. Isso não está nele. Aí, eu não vou continuar muito nesse tópico porque a gente tem que terminar por causa do horário. Mas eu quero saber de quem você é filho. Jesus chama a atenção dos fariseus e fala exatamente isso. Vós tendes por pai o diabo. Ele é mentiroso e assassino desde o princípio, e não há verdade nele. Posso te falar um negócio? Se você está com dificuldade para perdoar, se você está com dificuldade para dizer a verdade, e se você está com dificuldade para amar, hoje eu vou te convidar para aceitar Jesus. É sério esse negócio. Porque vingança pertence ao Senhor. Porque o ódio não vem do coração de Deus. E em Deus não há mentira, só há verdade. Se essas 3 coisas estão permeando alguma área da sua vida, você precisa fazer um concerto com Deus. E você precisa ser grato a Ele. Nós só podemos fazer isso porque nós temos as armas espirituais, irmãos. Nós não podemos vencer Satanás com coisas do mundo. A gratidão, quando olha para o passado, ao invés de recordar o mal que te fizeram, faz você reconhecer a misericórdia de Deus na sua vida. Eu, sinceramente, não sou melhor que ninguém, mas acho que Deus me fez assim, meio largado, né? Eu não me lembro do mal que me fizeram, sinceramente. Eu sempre falo para as pessoas, me dá um tapa na cara e corre. Na hora eu posso ter uma reação difícil, né? Mas daqui a 5 minutos você pode voltar que está tudo bem. Não tem mais vingança, não tem mais retorno, nada. Né? Nem isso deveria ser, né? Tinha que ser na hora, né, Morlando? É difícil, né? Mas é verdade. Nós temos que ser assim, irmãos. Eu acho que, eu não sei se o termo é esse, bem descolado dessas coisas. Bem desgrudado desse negócio de ódio, vingança. Porque isso aí não nos leva a lugar nenhum. Lembra lá atrás, eu tenho, sabe aquele frio na barriga? Às vezes eu lembro de algum episódio do passado, dá aquele negócio assim, aquela descida do frio na espinha, assim. E aí eu começo a agradecer a Deus, falo, Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim.
porque senão eu estava enrolado. Já passei por alguns momentos que, se não fosse a misericórdia de Deus, eu reconheço isso, irmãos. E eu tenho certeza que todos nós já passamos, que de uma forma ou de outra, se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. A gratidão leva você a agradecer a Deus porque foi a misericórdia dele que não te consumiu. Ao invés de deixar que a ira dentro de você te consuma, lembre das misericórdias de Deus. A raiz de amargura exclui a pessoa da graça de Deus. Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse negócio de vingança, tristeza, amargura, isso leva à contaminação do corpo. A gratidão, ela abre a porta do perdão. Eu sou tão grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelos erros que Ele me perdoou, que hoje eu não consigo não perdoar. Às vezes alguém vem conversar comigo, isso é comum. A pessoa fala, pastor, eu estou tão ruim porque eu fiz isso. A gente às vezes ora junto, lê a Bíblia junto, e eu falo assim, levanta a cabeça e caminha. Mas, irmão, só quem viveu o perdão é que pode perdoar. Só quem já foi perdoado é que pode perdoar. A gente não tem tempo, mas Jesus ensinou isso naquela parábola dos 2 homens. Um muito perdoado, outro pouco perdoado. O que foi muito perdoado ainda era ingrato. Mas Jesus também fala, a Bíblia fala também de um dia que uma mulher veio e entrou na casa de um certo Simão que Jesus estava e ela derramava as lágrimas dos pés de Jesus, ungiu Jesus e depois enxugava com os cabelos. E aquele homem começou a julgar Jesus. Se ele soubesse quem era essa daí, ele não deixava ela fazer isso. Essa pecadora, essa isso, essa aquilo, se ele soubesse. Isso não é profeta coisa nenhuma. Jesus entendeu o coração dele, viu os pensamentos. Falou assim, meu amigo, o costume é que quando alguém chega na casa do outro convidado, esse que convidou lave os pés dele, e você não fez isso comigo. Mas ela está fazendo aqui com as lágrimas dela. O costume é que aquele que convidou unja com óleo, mas você não me ungiu não, mas ela derramou mais de 1 ano de trabalho sobre a minha cabeça. E você não fez nada disso. O costume é que você cumprimente o convidado com um ósculo santo e você não fez, mas ela, desde que eu entrei, não parou de me beijar. Ele disse assim, olha, a quem mais é perdoado, mais gratidão tem no coração. Essa mulher ela tem muita gratidão e você não tem nenhuma, porque você não sabe o que é perdão. Irmão, só quem foi perdoado sabe o que é perdão. Eu não tenho direito de não perdoar, porque na minha vida muitos já me perdoaram. Eu não tenho direito de não perdoar, porque Jesus me perdoou. Vamos lá. O perdão nos leva a novas oportunidades e eu vou encerrar. A gratidão valoriza mais o ser do que o ter. E eu vou fechar aqui. A gente corre o dia todo para ter alguma coisa. Corre o mês inteiro para ter alguma coisa. Mas mais importante do que o ter é o ser. A gratidão nos faz olhar para o que devemos ser e para aquilo que os outros são, em vez de aquilo que temos ou aquilo que os outros têm. Se você consegue olhar para o seu vizinho só através do que ele tem alguma coisa errada em você. Se você consegue dar valor a si mesmo só por aquilo que você tem, porque hoje nós estamos vivendo no tempo das aparências. Estamos vivendo no tempo dos selfies. O sujeito está dentro de um buraco negro, mas tira selfie sorrindo e posta nas redes sociais. A pessoa está para se suicidar
E isso já foi comprovado. Quantas vezes tiraram foto sorrindo e no próximo minuto se mataram? Eu assisti ontem, eu não consegui parar de ouvir. Por 2 horas e 48 minutos a entrevista de um homem. Muito bem sucedido. Um homem do alto escalão do governo no Brasil. Um cara que viveu experiências incríveis e tinha muito a ensinar. No final do vídeo, diz assim: 1 mês depois dessa entrevista, fulano de tal cometeu suicídio e foi encontrado pela filha no quarto. E eu fiquei pensando, como é que alguém chega a esse ponto? É porque tem muito. Porque tinha muito, mas não era. O ser estava vazio. O ser estava lá embaixo. A gratidão nos leva a reconhecer o ser e a ser na presença de Deus. A gratidão não nos faz procurar só o ter, porque deixa eu te dizer, quando você quando o seu ser brilha, as coisas fluem a seu favor. E se as coisas não estão fluindo, talvez você precisa buscar mais no seu interior. Buscar mais de Deus para a sua vida. Porque quando Deus encher a sua vida com o ser, com o Espírito Santo, você vai poder ter muito, porque você será grato a Ele. A gratidão nos leva ao ser e não ao ter. Que o Senhor Jesus possa nos levar à gratidão. Que você possa, essa semana pelo menos, ser grato a Deus. Quarta-feira nós teremos aqui um culto de gratidão a Deus. Venha, dê seu testemunho. Nós não teremos uma palavra longa, vai ser um culto de testemunhos. Vem falar o que Deus fez na sua vida. Vem dizer aquilo que Ele fez em você. E se eu tivesse que dizer só alguma coisa, eu diria: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. E isso é o suficiente para eu ser grato a Ele, grato a tudo que Ele me faz. Amém? Fique de pé, por favor.